lá uma armadilha aí, não, né? Olha, faltou dizer no princípio que depois que terminarmos o nosso culto, temos uma segunda parte, uma surpresa a todos. Vai ser um bom momento em que nós vamos poder também testemunhar a identificação de uma pessoa com Cristo nas águas do batismo, não é? Então vai ser uma alegria muito grande. Aqueles que não estão aqui presencialmente, se não viverem muito longe, então ainda podem vir a correr, tá bem? Mas não convém, fiquem em casa e da próxima vez poderão participar deste momento. Um ou outro que tenha pressa e tenha um compromisso, nós compreendemos, mas nós vamos ficar aqui e celebrar este momento tão importante, tão feliz na vida do nosso irmão. Graças a Deus. Outra coisa também era, de facto, nós nos alegrarmos com o facto de estarmos não só aqui, mas também em São Marcos. Temos um culto a ocorrer também simultaneamente ali. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Bem-vindos a todos também que nos acompanham online, desse tempo que temos estado juntos, a um ou outro que tenha chegado agora. É sempre bom podermos ministrar a palavra do Senhor, o louvor a Deus e também celebrarmos a ceia juntos. O microfone ainda estão a lutar com ele ali, espero que melhore. Durante este ano nós temos tido como foco das nossas mensagens o caminho de Jesus. Como é que nós caminhamos com Cristo e temos o caráter de Cristo caminhando com Ele. E o discurso, o sermão de Jesus que nós temos utilizado está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. É o chamado Sermão do Monte, ou então o maior discurso, não é? Talvez uma vez pronunciado. Há 2 semanas, sensivelmente, penso que foi há 2 semanas, nós falamos sobre o início do capítulo 7. E enquanto todo esse discurso fala sobre relacionamentos com Deus, relacionamento com as pessoas, relacionamento com os próximos, relacionamento com os não tão próximos, com os adversários, às vezes há também pessoas contra nós. Então o texto todo, o sermão todo é sobre isto. No início do capítulo 7 é sobre a nossa relacionamento com pessoas. E ali nós falamos sobre a importância de, caminhando com Jesus, nós aprendemos com Ele a não julgar, a não censurar, a não condenar outras pessoas. Sermos de facto generosos e compassivos até com aquelas pessoas que não compreendemos, aquelas pessoas que de alguma forma nos contrariam, sem, contudo, sermos hipócritas. Agora, nós concluímos que é muito difícil sem a graça de Deus. É praticamente impossível sem a ajuda de Deus. Sem Jesus nada podemos fazer, não é? Foi o que ele disse no texto que nós lemos há pouco. Então sabemos que é muito difícil. Então logo a seguir, Jesus no capítulo 7, versículo 7, ele fala sobre, olha, vocês então orem, falem com Deus, peçam ajuda. Pedi e ser-vos-á dado. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á a porta. Então a importância de nós pedirmos a Deus ajuda para vivermos neste caminho, para termos relacionamentos corretos com outras pessoas, segundo a sua vontade, segundo o exemplo e o caminho do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabemos que não é fácil sem a graça divina. Mas ao mesmo importante em que nós, mesmo tempo em que nós falamos, e Jesus fala que é importante nós não andarmos aí a julgar, a censurar e a condenar, ao mesmo tempo é importante nós termos consciência e sabermos avaliar as coisas, né? Fazer uma boa avaliação, uma avaliação segundo Deus. Temos cuidado com o engano, porque existe engano para todo lado. E não só o engano que vem de fora, mas há também o auto-engano. Muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos. E devemos ter cuidado com isso. Então é importante nós avaliarmos bem, sabermos avaliar com a ajuda de Deus e ter cuidado com isso, com o engano, com nos deixarmos ser enganados. Então essa pessoa, a mais brilhante que já existiu na face da terra, é o Senhor Jesus. Esse Jesus maravilhoso continua este maior sermão, o maior discurso também, uma vez proferido ao mundo, em Mateus 7, versículo 13. Vamos ler hoje de 13 a 20. Mateus 7,
de 13 a 20. Ouve-me bem? Sim? Penso que não é através do som, mas se estão a ouvir. Sim? É? Ótimo, graças a Deus. Então, Mateus 7, começando no versículo 13, Jesus continua, depois de ele ter falado que é importante nós buscarmos e pedirmos a Deus. E até no versículo 12 ele falou assim: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, também no relacionamento com as pessoas, não só não fazer o que não gostaríamos que fizessem conosco, mas fazer aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Sermos proativos, termos a iniciativa. E então, na sequência disso, versículo 13, ele continua a dizer: entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não dá bom fruto, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. E toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, mais uma vez Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Vamos pedir a ajuda de Deus para falarmos sobre esse texto. Pai, nós reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor. Fala conosco, ensina-nos, continua a transformar-nos, ajuda-nos a andar neste caminho. Também nós pedimos que Tu continues a contender e a falar e a convencer aqueles que ainda não fizeram essa decisão de caminhar contigo, momento a momento, dia após dia. Usa-me a mim e a Tua palavra nesta manhã para falar também com estes que presencialmente ou online nos acompanham neste dia. Ó Deus, nós nos submetemos a Ti e queremos receber aquilo que vem de Ti nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus fala aqui então sobre dois caminhos, duas portas e dois destinos. Dois caminhos, duas portas e dois destinos. Quando fala sobre os dois caminhos, está aí muito claro, fala sobre um caminho espaçoso, pelos vistos, pelo que fala, fácil, muito popular, a maioria está nele, não é assim? É um caminho espaçoso, largo. Curiosamente, não está escrito aqui, mas sabemos que neste caminho largo e fácil e espaçoso pode-se levar muita bagagem. Não há problema com a bagagem. A bagagem toda do nosso passado, dos nossos pecados, do mundanismo, das coisas, da cultura corrente, tudo pode nos levar neste caminho largo e espaçoso. Há espaço para isso tudo e muito mais. E este é um dos caminhos. O caminho largo, espaçoso, fácil e popular. Mas o outro caminho é um caminho apertado, diz Jesus. Não há muitos que escolhem, não há muitos que encontram, não é isso que ele diz? Portanto, às vezes pode, em alguns momentos, ser solitário. É tão bom estarmos aqui com este grupo de pessoas e mais alguns online, mais uns tantos online. Mas muitos momentos da nossa vida, na escola, no trabalho, no prédio onde vivemos, podemos nos sentir muito solitários. Sempre é difícil, às vezes, para os nossos filhos e netos na escola, quando vão para a escola, e são os únicos na escola que realmente se interessam por saber das coisas de Deus, estão interessados pelo caminho estreito. Então pode ser muitas vezes um caminho solitário, custoso, difícil. E já agora, aquela bagagem não é permitida. Às vezes nós queremos levar, né? Queremos ainda levar para o caminho estreito a nossa bagagem, os nossos pecados conosco, o mundanismo, a cultura deste mundo, queremos levar conosco.
mas não dá muito jeito, fica difícil, fica cada vez mais difícil caminhar aí com aquela bagagem. Então, já agora, eu vou fazer algumas perguntas ao longo do nosso tempo juntos esta manhã. A primeira que eu quero fazer a nós próprios, cada um a si próprio, a mim próprio. Caminhar com Cristo tem me custado alguma coisa? O caminho estreito é apertado, é difícil. Não podemos levar tudo aquilo que queremos. Tem me custado alguma coisa? É bom refletirmos sobre isso, porque Jesus diz que o caminho é apertado. Jesus diz que o caminho é difícil. Agora, enquanto estamos a pensar na dificuldade, vamos lembrar também que este caminho estreito e difícil também deve ser visto como um jugo suave e um fardo leve. Porque é isso que Jesus diz em Mateus 11, 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para a vossa alma. Como precisamos disso? Como do pão para a boca, alma descansada. Mas é assim, o jugo de Jesus, e aprender com Ele, e encontraremos descanso para as nossas almas. Porque disse Jesus, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Fala-se muito sobre o custo do discipulado, como é difícil, às vezes, seguir esse caminho, andar com Jesus. Mas eu gostaria de fazer a reflexão contrária, e juntamente com um autor, que é o Dallas Willard, falar sobre o quão difícil é não seguir a Jesus. O quão difícil é não ser discípulo de Cristo. Que este é o caminho largo, é a maioria, e todos nós, se não estamos lá ainda, já lá estivemos, e sabemos que é mais difícil não seguir a Jesus. Não temos consciência disso quando estamos no mundo, quando não conhecemos a Cristo, não temos consciência da dificuldade. Sabemos que é difícil, mas não sabemos porquê. Não é? Então, aqui uma reflexão interessante: o custo de não ser discípulo de Jesus é não ter paz permanente. É não ter a vida permeada pelo amor de Deus. É não ter a fé que vê tudo através do governo de Deus para realizar o bem. É não ter a esperança que permanece firme perante as circunstâncias mais desanimadoras. É não ter poder para fazer o que é correto e resistir às forças do mal. Resumindo, custa-nos exatamente a abundância de vida que Jesus disse ter vindo trazer. Não seguir a Jesus, não sermos seus discípulos, custa-nos esta abundância de vida. Afinal, o jugo de Cristo, que tem o formato da cruz, é um instrumento de libertação e de poder para aqueles que vivem com Jesus. Amém? Então é importante nós também refletirmos sobre isso. E claro, só pode fazer essa reflexão quem já está em Cristo, porque pode lembrar do que é viver sem Cristo. Aqui e ali pessoas me dizem, eu não posso imaginar, quando estão a passar um momento difícil, eu não posso imaginar como seria passar este momento sem Jesus. Sem ser discípulo de Cristo. É difícil, está complicado, mas sem Ele, não posso imaginar. Jesus fala em dois caminhos, mas fala também em duas portas. As portas que dão acesso a esses caminhos, não é verdade? Agora, naturalmente, quando nós nascemos e começamos a crescer, nós só vemos uma porta. Qual delas? A larga, não é? Só vemos uma porta, só há essa porta larga, porque nós nascemos, mesmo quando nascemos no meio cristão, com pais cristãos, que vão nos mostrando a outra porta, não é? Mas a nossa tendência humana é vermos só aquela porta larga. Exatamente, a porta larga. É essa que nós vemos naturalmente, desde o princípio. Parece estar sempre à nossa frente. E é verdade, sabe por quê? Porque a única forma de vermos a porta estreita é virarmos. É darmos uma volta, 180 graus. É nós irmos na outra direção inteiramente. E como nós nascemos olhando para aqui, para este lado, nunca passou pela cabeça, se ninguém nos disser, que atrás de nós há uma outra porta, estreitinha, difícil de encontrar, mas há ali atrás, no sentido contrário, na direção contrária,
existe outra porta. A porta chamada estreita. Que além de estreita está na direção oposta. E só é encontrada quando voltamos para trás. E este voltar-se para trás tem um nome na palavra de Deus, no Novo Testamento e na Bíblia toda. Esse voltar-se para trás tem um nome que é arrependimento. Arrepender-se da vida larga, do caminho largo, que não leva em conta a vontade de Deus, que não leva em conta a presença de Deus. Uma vida, uma forma, não quer dizer que é má. Muitas vezes podemos até ser pessoas muito boas, mas somos pessoas que não levamos em conta a pessoa de Deus, a presença de Deus, o favor de Deus, o Criador de todas as coisas. Não levamos isso em conta. Somos indiferentes, mas muitas vezes, além de indiferentes, somos mesmo desobedientes. Fazemos coisas contrárias à nossa própria consciência que nos acusa. Fazemos coisas contrárias ao próprio bom senso, que nós sabemos que não convém. Fazemos essas coisas. É a nossa tendência. Esse é o caminho largo, essa é a porta larga. Então, o caminho, aliás, a porta estreita, ela está no outro sentido. É preciso haver arrependimento para descobrir. E ainda assim, por ser muito estreitinha, pode ser difícil de encontrar. Porque a única maneira é através da fé em Jesus. Então, é arrependimento e fé em Jesus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele também diz em João 10:9, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então é o próprio Jesus que nós temos que encontrar para mudar de rumo, mudar de direção, para não estarmos mais naquele caminho natural, que é largo, onde podemos levar aquilo que quisermos e vamos vivendo a nossa vida e seja lá o que Deus quiser. Ouviram o que eu acabei de dizer? Mas é assim que as pessoas falam, né? Seja lá o que Deus quiser. Não, não. Isso não é seja lá o que Deus quiser. Isto é viver a vida à nossa maneira. Seja lá o que Deus quiser, será no fim. Isso sim. Se nós não nos voltarmos para Deus. Sim, a porta é estreita. Muitas vezes difícil de encontrar. Felizes são aqueles que na tenra idade já há alguém que começa a mostrar o rumo da porta. A direção da porta. E a possibilidade de nos arrependermos dos nossos pecados, da nossa vida de indiferença e de rebelião mesmo contra Deus muitas vezes, e colocar a nossa fé em Jesus, que é o caminho e que é a porta, e é o caminho. E claro, se há dois caminhos, há também dois destinos. E Jesus fala também sobre esses dois destinos. Há aquela vida com Jesus, agora e para sempre. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, há um destino que é a vida com Jesus. Um destino que nós encontramos todos os dias, caminhando com Ele, e também aquele destino que nós encontraremos depois, no futuro, para toda a eternidade. A nossa vida eterna com Deus. Esse é um destino. O outro, aparentemente mais fácil, o caminho aparentemente mais fácil, muito mais popular, disse Jesus, leva à perdição. Leva a destruição. A destruição de todos esses projetos, toda essa bagagem, a destruição de todos esses planos e projetos que eu fui levando comigo e pensando que não havia outro caminho, este é o único. Desde que nasci é este o caminho, é só este que eu vejo. E o destino final é a destruição, é a perdição. A palavra perdição é interessante porque é a ideia também da coisa perder, da coisa apodrecer, da coisa corromper-se, da coisa não cumprir o seu propósito, perecer. Perdição, destruição. Bom, mas além desse tema de dois caminhos, duas portas e dois destinos, Jesus fala também aqui sobre frutos, não é verdade? Ele fala sobre frutos. E duas vezes, num espaço tão curto, ele fala a mesma coisa. Versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Ele repete no versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, ele repete essa ideia num espaço tão curto de frutos. Frutos que vão demonstrar
o que há dentro da vara, dentro do ramo, dentro da árvore. Frutos porque cada árvore só pode dar, tanto no reino natural como no espiritual, cada árvore, cada ramo, cada coisa viva só pode reproduzir segundo a sua espécie. Se for bom, a tendência é reproduzir coisas boas. Se for manga, é manga. Se é caju, é caju. Opa, estou muito tropical hoje. Se for pera, é pera. Se for maçã, é maçã. Não é? É aquilo que é. Ou se for espinhos, é espinhos. Cada árvore, cada ser vivo reproduz segundo a sua espécie. E assim também no mundo, no reino espiritual. Porque a fé verdadeira em Cristo vai transformar a vida e produzir fruto para a glória de Deus. Amém? Vai produzir fruto para a glória de Deus. Há pouco eu falei uma primeira pergunta, será que nos tem custado alguma coisa seguir a Jesus? A sermos discípulos dele? É uma pergunta interessante. Porque se nunca nos custou nada, então devemos começar a pensar, será que eu estou no caminho muito largo aqui? É uma pergunta. Mas agora tem outra, que é, caminhar com Cristo tem transformado a minha vida? Porque a verdadeira fé em Cristo vai transformar a vida e produzir fruto para a glória de Deus. Então é outra pergunta interessante para fazermos a nós mesmos. Não é para ficarmos a apontar uns para os outros, né? A nós mesmos. Seguir a Cristo tem transformado a minha vida? Então Jesus aí no versículo 15, ele fala sobre falsos mestres. Ele diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. No primeiro século, na Palestina, a principal ameaça para as ovelhas eram os lobos. E eram muitas vezes se confundiam com as próprias ovelhas, por causa do tamanho, não é? Por causa da cor. As ovelhas não são sempre todas branquinhas, não é verdade? Nós sabemos que não. Então, há ovelhas de outras cores. E a tendência do lobo era entrar no meio do rebanho dissimulado. Andava lá no meio das ovelhas a ver qual delas é que eu vou jantar hoje. E era um problema sério para os pastores, porque não era fácil de ver à primeira vista, porque, né, o lobo diminuía um pouquinho a sua estatura para ficar mais ou menos igual e andava lá no meio delas. E quem olhava de longe era outra ovelha. É sobre isso que Jesus está dizendo. As ovelhas totalmente indefesas diante desse seu inimigo natural, que é o lobo voraz, o lobo devorador. E isto fala sobre a nossa vida. Agora, há várias formas que nós podemos identificar esses lobos, né, vestidos em peles de ovelha. E temos que olhar também para nós próprios. Uma delas é o caráter, a conduta, o modo de vida da pessoa, desta aparente ovelha. Sejamos nós ou sejam outras pessoas. Como é que é o caráter, a conduta, o modo de vida? Nós estamos de falar aqui, quando damos a nossa formação e falamos sobre o Espírito Santo, que os dons espirituais são assim algo que chamam logo a atenção. Muitas vezes nós vemos e gostamos de ver pessoas com dons espirituais, dons de oratória, dons de profecia, dons, é algo visível e bom, mas aquilo que realmente mostra a nossa maturidade em Cristo não são os dons, é o fruto do Espírito. Porque os dons que nós tenhamos e se não forem praticados com o fruto do Espírito, causam muito dano muitas vezes. Então, o fruto do Espírito é mais importante. E não observar o caráter, a conduta, o modo de vida, e lembrar que mais importante do aquilo que nós vemos e parece muito bonito, é o fruto que produz esta árvore, essa pessoa, esse indivíduo. O fruto do Espírito está em Gálatas 5:22 e é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade ou misericórdia, fidelidade ou fé, mansidão ou temperança.
e domínio próprio. São essas coisas. Como é que é vivida a nossa vida e a vida de outras pessoas. Então, esta é uma forma. Outra forma é o próprio ensinamento. O ensinamento que é dado é um ensinamento que faz lembrar muito o ensinamento da escola, é um ensinamento que faz lembrar muito aquilo que vemos na televisão, é um ensinamento que está na moda, ou é um ensinamento de acordo com a palavra de Deus, que muitas vezes vai contra a corrente, contra a cultura. Qual é o ensinamento? E é por isso que é importante todos nós, sem exceção, estarmos atentos à importância de nós nos treinarmos para reconhecermos um ensino que vai contra a palavra de Deus. E como é que eu posso me treinar? Tenho que ter um relacionamento com Cristo e com a sua palavra. Lendo a palavra, estudando a palavra. Não precisa ser capítulos e livros inteiros. Começa por alguns versículos, e mais alguns versículos, e mais alguns versículos, até fazer um capítulo e fazer um livro e por aí fora. Ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, individualmente e coletivamente com a igreja. Em grupos de crescimento, aos domingos, enfim, em reuniões de jovens. Hoje vai haver não vai haver, Pedro? Onde é que está o Pedro? Está o Asher ali. Pronto, o Pedro está aqui. Estás escondido aí atrás da câmera, né? Então, hoje vai haver uma reunião de jovens. É nós, de facto, darmos atenção a meditar nas Escrituras, estudá-las, lê-las, em oração. Muitos reformadores, muitas pessoas ao longo da história da igreja que procuraram chamar a atenção para formas de agir e de ser da igreja. Então, eram chamados, olha, isso são coisas inovadoras, são coisas novas, isso não faz parte da igreja. E então o que os reformadores diziam? Não é nada novo. Pelo contrário, é muito velho. Nós estamos a voltar ao evangelho original, voltar à palavra de Deus. E este é o desafio, é voltar à palavra de Deus. Não é nada inovador, é o evangelho dado por Cristo e os seus apóstolos. E em terceiro lugar, podemos observar a influência que temos e que outras pessoas têm. Qual é a influência que temos nas outras pessoas que estão a aprender conosco, os nossos irmãos em Cristo, na igreja? Qual é a influência nos ouvintes, nos aprendizes? Versículos 16 e 17 fala assim: pelos seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Agora, não é para nós andarmos aí desconfiados de toda a gente, tá bem? Não é essa a ideia de estarmos sempre desconfiados, mas temos de estar atentos, avaliar cada situação, cada pessoa, cada ministério, cada ensino, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Estamos juntos? É importante fazermos isso. Mas o mais importante em tudo isso, o texto que já foi lido mais de uma vez esta manhã, é nós permanecermos em Jesus. É permanecermos no caminho de Jesus. É permanecermos dia após dia, porque permanecendo em Jesus, produz bons frutos. Produz muito fruto. Eu vou ler novamente João 15, 5 a 8. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, disse Jesus, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Não porque a pessoa vai pedir 30 por uma linha, não, porque permanecendo em Cristo e na sua palavra, vai pedir as coisas que Cristo quer. Vai pedir as coisas que estão de acordo com a palavra de Deus. Então pode pedir à vontade. Pode pedir. E vos será feito. Nisto é glorificado, meu Pai, produzir fruto para a glória de Deus, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nas palavras de um outro autor, e eu estou próximo ao fim, mas eu queria só dizer assim: permanecer em Jesus significa descansar e depender de Jesus, que não está do lado de fora a nos julgar, mas cá dentro a nos capacitar.
quanto mais profundamente tivermos consciência da nossa identidade em Cristo e de que a sua presença e o seu poder estão conosco, será cada vez mais natural nós permanecermos em Jesus. Portanto, o nosso foco hoje e sempre deve ser um relacionamento com Jesus. O foco deve ser na nossa identidade com Cristo, a nossa identidade. Esse é o nosso foco, o foco da nossa vida. Em tudo que fazemos, no trabalho, na escola, nos relacionamentos, nos namoros, nos casamentos, temos filhos, tudo. O foco é identidade em Cristo, relacionamento com Cristo. Porque o caminho de Jesus, com o caráter de Jesus, é permanecer em Jesus dia após dia. Todos os dias da nossa vida. E quando o nosso foco está aí, no relacionamento, e sabemos quem somos pessoas em quem Cristo habita. Então nós também sabemos onde vivemos. Vivemos onde? No reino de Deus. Caminhando juntos no caminho de Jesus. E aí podemos avaliar bem, como Jesus nos orientou, podemos avaliar bem com a ajuda dele. Podemos evitar o engano e o auto-engano. Podemos, é possível evitar com a ajuda dele e produzir fruto para a glória de Deus. Amém? Nesta manhã eu queria deixar novamente alguns desafios. Um é nós perguntarmos mais uma vez. O alvo de Jesus é sempre o coração, é o nosso interior. Ele quer ver isto transformado para a sua glória, para o nosso bem e para o bem daqueles que estão à nossa volta. O seu alvo é aqui, o nosso interior. Caminhar com Cristo tem custado alguma coisa? E caminhar com Cristo tem transformado a minha vida? São boas perguntas, vamos levá-las para casa. Mas uma outra questão também que eu quero colocar aos presentes e também quem está online. Já fez aquela decisão tão importante de entregar a sua vida a Jesus? A dizer, sim, eu me arrependo, eu quero virar 180 graus, quero me voltar arrependido e colocar a nossa fé, a minha fé em Jesus. Encontrar mesmo aquela porta estreitinha e caminhar por este caminho, permanecendo em Jesus o resto da minha vida. Vamos orar? Amém? Glória a Deus. Pai, enquanto nós estamos aqui a debater com essas perguntas, queremos colocar a nossa confiança, a nossa vida nas Tuas mãos, pedir que o Senhor nos ajude a ter conhecimento, a ter consciência de quem Tu és e um desejo profundo de permanecer em Ti. Ajuda-nos a entender isso, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor. Pai, nós queremos de facto experimentar o que é caminhar com Jesus, permanecer em Cristo, sermos transformados e produzirmos fruto para a glória de Deus. Continua a trabalhar em nós, Senhor. Obrigado porque nesta manhã nos deste o privilégio de refletir sobre essas questões. Obrigado porque Teu amor é enorme e nada nos pode separar do Teu amor. Deus, muito obrigado. Nós queremos desfrutar mais ainda deste amor e da presença e da direção do Senhor nas nossas vidas. Por isso, ensina-nos a limpar todos os canais, tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz, de andar contigo, de permanecer em Ti, de produzir fruto para a Tua glória. Ajuda-nos a remover, Senhor. Queremos viver em novidade de vida, experimentar isso. Obrigado porque somos família, somos uma comunidade, podemos nos amparar um ao outro, podemos nos ajudar, nos aconselhar mutuamente, nos animar, encorajar e corrigir também quando necessário. Muito obrigado por tão grande privilégio. Que temos não somente a Ti, que é Espírito, mas também temos irmãos, são carne e osso e que estão nesse caminho conosco. Obrigado, Senhor. E obrigado por aqueles que nesta manhã, neste dia, ouviram a Tua voz, a Tua chamada e estão prontos a entregar a sua vida a Jesus. Dizer, eu quero arrepender-me dos meus pecados e colocar a minha fé em Jesus para encontrar significado e propósito na minha vida
e andar por esse caminho juntamente com os meus irmãos. Amém. Deus abençoe essa decisão. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Vocês notaram que eu nem pedi para ficar em pé, né? Porque agora vamos ficar em pé logo a seguir. Mas antes de despedir de quem nos acompanhou online, que Deus abençoe, tenha uma boa semana. Até a próxima, se Deus quiser. E Deus abençoe a sua vida, sua família, todos os seus projetos e planos. Vai caminhando com Jesus, permaneça com Ele.